Você acredita que não age porque não tem motivação? Então, permita-me ser brutalmente honesto. Isso é uma mentira que você aceitou. A motivação é uma farsa. Ela nunca foi a causa de nada grandioso. Se você ainda espera por ela, saiba que está se condenando à estagnação. E aqui está o paradoxo que ninguém quer admitir. Você não começa a agir porque está motivado. Você fica motivado porque começou a agir. E eu vou lhe mostrar como forçar isso, em apenas 7 dias. Motivação é como o vento. Aparece quando quer, muda de direção sem aviso e desaparece quando você mais precisa. Apoiar sua vida sobre ela é como construir uma casa sobre areia. Você já percebeu que, nos dias em que se sente inspirado, tudo parece possível, mas no momento seguinte basta uma pequena frustração para toda aquela energia sumir? É por isso que tantos começam projetos com entusiasmo e os abandonam antes de terminá-los. Não é falta de capacidade, é falta de entender a ordem natural das coisas. A ação vem primeiro, a motivação vem depois. Quantas vezes você já disse a si mesmo, quando eu me sentir pronto, eu começo? Talvez tenha pensado em começar um negócio, aprender uma nova habilidade, melhorar sua saúde. E o que aconteceu? Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e quando se deu conta, o entusiasmo inicial havia se transformado em um peso invisível, chamado arrependimento. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes, com homens e mulheres inteligentes, cheios de ideias, mas que ficaram presos na armadilha de esperar pelo momento perfeito. A verdade é que os grandes realizadores não vivem à mercê dessa sensação passageira que chamamos de motivação. Eles se movem porque desenvolveram algo muito mais poderoso: disciplina. A disciplina não pergunta se você está animado. Ela não espera que seu corpo esteja descansado ou que seu humor esteja perfeito. Ela exige que você cumpra o que disse que faria, mesmo quando cada parte de você quer se encolher no conforto. E é aí que a mágica acontece. Quando você age mesmo sem querer, o movimento gera um novo estado mental. De repente, aquela tarefa que parecia um fardo se torna mais leve, mais clara, quase estimulante. Pense nos momentos em que você se obrigou a começar algo contra a sua vontade. Talvez arrumar a casa, estudar para uma prova ou iniciar um treino físico. Nos primeiros minutos, o peso da resistência parecia insuportável, mas bastou começar para que a mente se adaptasse e até sentisse prazer em continuar. Isso não é coincidência, é o mecanismo natural do impulso. Primeiro você coloca o corpo em movimento, depois o cérebro envia a recompensa. É assim que os atletas treinam sob chuva, que empresários enfrentam dias de incerteza, que artistas persistem mesmo sem inspiração. Lembro-me de um industrial que entrevistei, homem de grandes feitos, que me confidenciou que raramente acordava entusiasmado para o trabalho. O segredo dele era simples: nunca se permitia decidir suas ações com base no que sentia ao despertar. Ele sabia que se esperasse a vontade chegar, perderia oportunidades. Em vez disso, levantava e executava as tarefas como se estivesse cumprindo ordens de um comandante. E no processo, a energia e a clareza surgiam como consequência, não como ponto de partida. Se você quer quebrar esse ciclo de espera, comece a ver cada instante de indecisão como um ladrão que rouba o seu futuro. A cada vez que você diz mais tarde, algo dentro de você se acostuma a adiar. É um treino invisível para a inércia. Mas quando você, mesmo sem querer, inicia aquele trabalho, liga para aquela pessoa, abre aquele livro, algo dentro de você se treina para agir. Isso é mais do que cumprir tarefas, é reescrever quem você é. A partir de hoje, toda vez que se pegar pensando, não estou no clima, lembre-se, esse é o exato momento em que você precisa agir. Não porque vai ser agradável, mas porque é a única forma de transformar movimento em motivação.
Esse é o remédio que poucos têm coragem de tomar, mas que cura a estagnação. E a pergunta que você precisa se fazer agora é: quantas oportunidades mais você vai perder esperando sentir algo que só aparece quando você já está em ação? O conforto é sedutor. Ele não chega gritando, não bate a porta com ameaças. Ele se aproxima devagar, com voz suave, dizendo que você merece descansar mais um pouco, que pode deixar para amanhã, que não há problema em aliviar o ritmo. No começo, parece inofensivo. Afinal, quem não quer se sentir seguro, protegido e à vontade? Mas, como uma corrente fina que se enrola em torno de você, o conforto começa a restringir seus movimentos até que um dia você percebe que vive preso. Preso a hábitos mornos, a decisões fáceis, a uma rotina que protege você da dor, mas também o impede de crescer. O perigo é que o conforto sabe se disfarçar de virtude. Ele se apresenta como autocuidado, como descanso merecido, como uma pausa necessária. Mas existe uma linha muito fina entre recuperar-se de forma intencional e simplesmente se entregar à preguiça disfarçada. Essa linha, quando cruzada repetidas vezes, transforma seu corpo e sua mente em algo frágil, pouco tolerante ao esforço. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, seu cérebro fortalece o padrão de evitar esforço, e a resistência a qualquer desafio aumenta. O que antes parecia um pequeno incômodo começa a parecer um obstáculo intransponível. Eu vi isso de perto em homens e mulheres com potencial imenso, mas que ao longo dos anos perderam o apetite pelo desafio. E vi o oposto em outros, como Henry Ford, que não perguntava como posso tornar isso menos difícil, mas sim como posso me tornar mais forte para enfrentar isso. Essa mentalidade é a diferença entre o progresso e a estagnação. Quem se acostuma a buscar sempre a saída mais confortável, com o tempo, se torna incapaz de suportar qualquer desconforto e, consequentemente, incapaz de alcançar grandes vitórias. Lembro-me de um período em que eu mesmo fui tentado por esse inimigo. Tinha um discurso importante para apresentar, mas estava esgotado, mentalmente e fisicamente. O conforto me dizia que adiar era razoável, que ninguém me julgaria por descansar. Mas eu sabia que, se cedesse, estaria treinando minha mente para recuar sempre que as condições não fossem ideais. Então, me levantei, organizei minhas anotações e subi ao palco. Os primeiros minutos foram difíceis, mas, conforme avançava, percebi que o desconforto havia perdido o poder sobre mim. Ao final, não só havia cumprido meu compromisso, como também saí mais forte do que entrei. O desconforto é um mestre exigente, mas é também um guia fiel. Ele aponta exatamente onde está o seu próximo nível. Se algo o deixa nervoso, inseguro ou hesitante, é sinal de que ali existe um território que precisa ser conquistado. A maioria foge desses sinais, tratando-os como alertas de perigo, mas a verdade é que eles são convites para crescer. Quando você decide que a sensação de frio na barriga não é um aviso para parar, mas sim um comando para avançar, começa a transformar medo em combustível. O treino é simples, mas poderoso. Sempre que sentir a tentação de recuar por estar desconfortável, faça o oposto. Se a tarefa parece intimidadora, mergulhe nela. Se a conversa é difícil, abra o diálogo. Se o desafio exige mais de você do que se sente capaz de dar, aceite-o mesmo assim. Com o tempo, seu cérebro começa a associar desconforto com progresso e não mais com ameaça. E nesse ponto, você deixa de ser escravo da zona de conforto para se tornar alguém que a utiliza como ponto de partida para o próximo avanço. A pergunta que fica é: você quer viver protegido, porém limitado, ou está disposto a atravessar a ponte que liga o medo à realização? Porque uma vez que você atravessa, percebe que o desconforto que antes parecia seu inimigo
era, na verdade, a chave que abriria portas que o conforto jamais permitiria alcançar. Enquanto você enxergar a ação como um evento isolado, algo que precisa ser forçado de vez em quando, sempre haverá resistência. O peso de começar será sentido todos os dias, e você viverá negociando consigo mesmo, tentando encontrar argumentos para fazer o que precisa ser feito. É por isso que tantas pessoas até conseguem agir por um período, mas logo voltam a antigos hábitos, porque ainda se veem como alguém que tenta agir, e não como alguém que age por natureza. A grande mudança acontece quando a ação deixa de ser um esforço ocasional e se torna parte de quem você é. Quando trabalhei junto ao presidente Roosevelt, aprendi que decisões importantes não eram tratadas como opções abertas a debate. Não importava se o dia estava favorável, se o clima político era ideal ou se estávamos inspirados. Havia um dever, e o dever era cumprido. Essa forma de pensar molda a identidade. Quando você se vê como alguém que cumpre o que diz, mesmo sem vontade, cada decisão se torna mais simples, porque não há espaço para negociação. Você não pergunta, será que faço hoje? Você apenas faz. Isso é muito mais do que disciplina temporária. É uma reprogramação profunda. Cada vez que você age, mesmo sem motivação, está depositando um voto na construção dessa nova identidade. No início, talvez ainda sinta a resistência tentando arrastá-lo de volta ao que é familiar. Mas com a repetição, o cérebro começa a entender. É assim que somos agora. O que antes exigia esforço começa a ser automático. A tarefa que parecia pesada passa a ser natural, quase como escovar os dentes ou se vestir pela manhã. A diferença entre quem alcança grandes feitos e quem apenas sonha está nesse ponto invisível. Enquanto um depende do humor, o outro depende da própria definição de quem é. E essa definição guia cada escolha. O empresário que constrói um império, o atleta que quebra recordes, o inventor que muda a história, todos têm em comum a mesma postura. A ação não é negociável, porque ela é parte do seu próprio nome, da sua própria essência. Eu já acompanhei pessoas brilhantes que viviam travadas porque ainda se viam como alguém que tenta. Por outro lado, já vi pessoas comuns alcançarem níveis extraordinários simplesmente porque decidiram agir como se já fossem o tipo de pessoa que executa. Elas não esperaram sentir-se prontas para adotar essa identidade. Começaram a se comportar como tal, e com o tempo, essa imagem se tornou realidade. É como vestir um uniforme antes mesmo de merecê-lo. Com o uso constante, ele passa a se ajustar ao seu corpo e, quando percebe, já faz parte de você. O que você precisa entender é que, enquanto a ação depender de motivação ou de um estado emocional específico, você estará à mercê de algo que não controla. Mas quando a ação passa a ser sua assinatura, seu reflexo natural, não importa se está cansado, desanimado ou distraído, você ainda se move. E quanto mais você vive assim, mais a resistência se enfraquece, até desaparecer quase por completo. É por isso que, a partir de agora, você deve começar a agir como a pessoa que deseja ser, não como a pessoa que se sente pronta para isso. As suas ações moldarão a sua identidade, e a sua identidade passará a moldar todas as suas ações. E quando chegar nesse ponto, o sucesso deixará de ser uma meta distante para se tornar apenas o resultado inevitável de quem você é. Enquanto existir uma rota de fuga, a sua mente vai se agarrar a ela na primeira dificuldade. Isso não é sinal de fraqueza individual, é um instinto natural que todos carregamos. Desde os tempos mais remotos, o cérebro humano foi programado para buscar segurança, evitar riscos e preservar energia. O problema é que, no mundo moderno, essa mesma programação que antes nos protegia, agora se transforma na maior sabotadora dos nossos objetivos.
Sempre que você se compromete com algo grande, desafiador ou fora da sua zona de conforto, uma parte silenciosa dentro de você começa a procurar brechas, caminhos alternativos, justificativas para recuar. E, se essas portas estiverem abertas, cedo ou tarde, você vai atravessá-las. É por isso que queimar os navios não é apenas uma metáfora heróica para impressionar. É um princípio prático, real e comprovado ao longo da história. Ele vem de relatos de generais que, ao desembarcarem com suas tropas em território inimigo, ordenavam que todas as embarcações fossem destruídas. Sem barcos para retornar, a única opção que restava era lutar até vencer. E é justamente aí que acontece algo poderoso. Quando a mente percebe que não existe alternativa de fuga, ela para de desperdiçar energia, fantasiando a volta, e passa a direcionar todos os recursos, toda a inteligência e toda a força para encontrar uma solução no caminho à frente. Quando existe um recuo possível, você luta apenas com parte do seu poder. É como se sempre guardasse uma reserva, um pedaço da sua energia, caso precise voltar atrás. Isso faz com que o seu comprometimento nunca seja total. O corpo está presente, mas o espírito está dividido. E esse é o motivo pelo qual tantas pessoas vivem repetindo ciclos. Começam um negócio, mas mantêm o currículo atualizado para o caso de não dar certo. Iniciam um projeto, mas já têm em mente um plano alternativo para, se não funcionarem as coisas. Entram em um relacionamento, mas guardam no coração a possibilidade de, se surgir alguém melhor. Eu mesmo vivi isso de maneira intensa. Durante um período da minha vida, mantinha um negócio sólido, financeiramente estável, mas que não alimentava minha verdadeira missão. Ao mesmo tempo, sonhava em dedicar-me integralmente a ensinar e difundir os princípios do sucesso que havia aprendido com homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Enquanto eu tinha esse porto seguro, sempre me permitia recuar quando as dificuldades apareciam. Até que, num momento de decisão, encerrei o negócio sem retorno, sem plano B. Foi como sentir um frio cortante percorrer minha espinha. E, ao mesmo tempo, uma energia nova brotar dentro de mim. Era a clareza de que agora o único caminho era seguir em frente e fazer dar certo. E foi justamente nessa ausência de alternativas que encontrei soluções que nunca teria pensado antes. Minha criatividade se expandiu, minha coragem aumentou. E as oportunidades começaram a surgir de maneiras que eu não teria notado se ainda estivesse dividido entre dois mundos. Queimar os navios não é sobre agir de forma imprudente, mas sim sobre remover as desculpas. É criar um cenário em que a única saída seja avançar. Quando você se coloca nesse tipo de posição, não tem mais o luxo de ceder à inércia ou se esconder atrás de justificativas, porque o fracasso deixa de ser um desconforto temporário e passa a ser uma consequência inaceitável. Pense em Thomas Edison. Durante o processo de criar a lâmpada elétrica, ele não tinha um plano alternativo para seguir caso não conseguisse. Foram milhares de tentativas, cada uma delas um fracasso aparente, mas nenhuma lhe oferecia a opção de desistir. Ele havia decidido que chegaria à solução, custasse o que custasse. E quando essa decisão é tomada de forma definitiva, a mente para de perguntar, será que vai dar certo? E começa a perguntar, como vou fazer dar certo? Essa mudança é radical, porque transforma a dúvida em determinação. O que muitos não percebem é que enquanto mantemos rotas de fuga, estamos nos autorizando a não dar tudo de nós. É como entrar em um combate olhando o tempo todo para a porta de saída. Quando essa porta é fechada, algo dentro de você desperta. É como se, de repente, você estivesse lutando não apenas pelo objetivo, mas pela própria sobrevivência. E é nesse estado que a sua verdadeira força aparece.
Você se torna mais criativo, mais atento, mais persistente, porque sabe que cada passo importa e não há margem para recuos. Agora, a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é esta: quais são os navios que você ainda mantém ancorados? Qual emprego, relação, hábito ou desculpa você mantém por perto para não sentir o peso de estar totalmente comprometido? Porque enquanto esses navios estiverem lá, a tentação de voltar atrás será sempre mais forte do que a sua vontade de seguir adiante. A decisão de queimá-los é assustadora, eu sei, mas é justamente esse medo que indica que você está prestes a entrar no território onde sua vida realmente pode mudar. E quando você atravessa esse ponto sem retorno, algo extraordinário acontece. O impossível começa a se tornar inevitável. Se há algo que você deve gravar profundamente na sua mente, a partir de tudo que falamos hoje, é que o verdadeiro avanço não acontece quando você está confortável, inspirado ou cercado de garantias. Ele acontece no exato instante em que você decide eliminar qualquer possibilidade de recuar. É nesse ponto que você deixa de depender da sorte, do humor ou das circunstâncias e passa a depender única e exclusivamente do seu compromisso. Quando você fecha as portas para a desistência, quando corta pela raiz as desculpas e queima os navios que ainda mantêm você preso ao que é seguro, a sua mente se reorganiza. Ela para de buscar saídas e passa a buscar soluções. É como acender uma chama que não se apaga e que ilumina caminhos que antes pareciam invisíveis. Você vai perceber que, ao agir dessa forma, o medo muda de papel. Ele deixa de ser um freio e se transforma em combustível. As dificuldades que antes pareciam um muro intransponível, agora se tornam degraus. E cada passo que você dá com essa mentalidade aumenta a sua força, a sua confiança e a sua clareza. É nesse estado que os grandes realizadores operam. Não é sorte, não é talento nato. É a decisão consciente de nunca se dar outra opção além de seguir em frente. Por isso, se hoje você está diante de um desafio, olhe para ele como a oportunidade perfeita de colocar esse princípio em prática. Lembre-se, você não precisa sentir-se pronto, não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas decidir que não vai voltar atrás. O resto, você constrói no caminho. Agradeço profundamente por ter caminhado comigo até aqui. Sei que a partir de agora, você carrega mais do que informação. Você carrega um chamado para agir. E é por isso que o espero no próximo vídeo, onde você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é agora.